single day I'm gonna make something great. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cássia por aqui. Hoje eu decidi voltar um pouquinho a falar sobre tema, tem muita gente me pedindo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o uso exagerado do poder. E se o tema fosse esse, o que eu poderia escrever, professor? Muito bem, vamos pensar, né? O uso exagerado do poder está voltado muitas vezes para questões violentas, né? Para violência, lembrando que isso deve ser em âmbito de Brasil, tá? Concurso que você vai fazer, o Enem que você vai fazer em âmbito de Brasil. Beleza, dado um tema sobre isso, o uso exagerado do poder, fiz aqui meus rascunhos. Muita coisa escrita, então vamos ver o que eu anotei aqui. Primeira coisa, a minha tese seria, lembrando que a diferença entre tema e tese é que o tema é um prospecto amplo, vamos dizer, e a tese vai filtrar isso daí um pouquinho, tá? Então depois tem o tema, tese e argumentos. Então o tema é amplo, a tese está ali no meio, os argumentos menos ainda. Então os argumentos serão as ideias que eu vou defender para utilizar para defender a minha tese, tá? Então eu colocaria como tese a questão de ter sempre, nesse âmbito do uso exagerado do poder, de sempre ser referente com as minorias. Nessa questão das minorias aí eu vou colocar os pobres, negros, alguns religiosos, classe desfavorecida, as classes desfavorecidas, né? Vou colocar isso como minoria, beleza? Então tá. E aí, como argumentos, eu poderia utilizar a questão. Eu pensei em fazer um texto voltado assim, o causa e consequência, tá? Qual seria a causa desse uso exagerado do poder? Bem, a causa, eu penso, seria a questão da ganância, da intolerância com o diferente. A questão também de usar do senso comum, né? A pessoa pega uma parcela mínima e centraliza isso como se fossem todos da mesma parcela, que vão ser as pessoas mais incompetentes, mais miseráveis. É a mesma coisa, né? Por exemplo, um número X de brasileiros vão lá para o exterior, fazem as maiores burrices lá e daí todos os brasileiros são condenados, né? Principalmente as mulheres, tá? Então, a gente vê nessa questão de senso comum isso acontecer com muita frequência. E aí, como consequência, eu colocaria aí que, no caso, as classes desfavorecidas, né? Pobres, negros, religiosos, mulheres, seriam, no caso, os mais afetados, tá? Então, colocaria, meu tema, apresentaria o tema, o uso exagerado do poder, a minha tese que isso se refere com as minorias, e daí a causa, né? Um dos argumentos seria a ganância, intolerância, o uso do senso comum, e o outro argumento, quais seriam essas classes desfavorecidas, beleza? Tá, e aí pensando em defender as minhas ideias, né? Nossa, eu achei tanta coisa, assim, pensei em tanta coisa que a gente pode falar. Primeiro, a respeito da ganância e da intolerância, a gente poderia citar a questão do absolutismo que aconteceu no Brasil, né? Que havia essa discrepância entre pessoas com money e pessoas sem money, né? Pensei no Holocausto, que havia essa questão de desfavorecimento muito grande, né? Principalmente em relação aí à questão religiosa, né? Com os negros também. Achei tanto filme que a gente poderia citar sobre isso. A questão da ditadura militar também poderia colocar, né? Esse evento que teve... desculpa aí. Essa chacina, vamos dizer, que aconteceu no domingo lá no Rio, com o exército dando 80 tiros contra um carro que havia somente pessoas inocentes, a gente pode entender como o uso exagerado do poder também. Eu vi algum vídeo aí, uma pessoa falando que as pessoas que
alvejaram o carro seriam pessoas soldadinhos, né? Então aí no caso incompetência, né? Incompetência, quem são essas pessoas? Será que eles possuem má índole, né? Para poder fazer isso? Eu pensei que também houve um incidente aí há algum tempo aí do menino também que a polícia amarrou no poste, né? Ele era um menino de rua, parece. E daí a polícia amarrou no poste, houve uma comoção nacional, né? Coisas que não se fazem, né? Enfim. E sobre exemplos, a gente está careca de escutar, de ouvir na televisão, de ver na televisão, de ouvir no rádio, né? Nós estamos repletos de problemas referentes a isso. Então, tudo isso poderia ser citado como dado concreto. Se você deseja trazer história, você poderia falar sobre absolutismo, sobre o Holocausto. Se você deseja trazer um filme, você poderia utilizar A Vida é Bela. Um filme que chama Abuso de Poder, inclusive, um outro filme que chama Detroit, O Silêncio dos Inocentes e 12 Anos de Escravidão. Só listei 4 filmes que poderiam referenciar essa questão de abuso de poder nos 2 argumentos, tá, galera? Tanto na questão de ganância e intolerância, quanto no outro argumento que diz respeito à classe desfavorecida. Tá? Então, tanto o Holocausto, para vocês terem ideia, só o Holocausto, ele já cabe nessa questão dos 2 argumentos, né? Da ganância, da intolerância e das classes desfavorecidas, tá? Pensa então como que você poderia construir esse texto baseando-se nesses argumentos, nesse repertório, porque é preciso ter um repertório para você conversar com o seu corretor a respeito do tema, a respeito das suas ideias, né? E não se esqueça que o seu processo reflexivo precisa ser bastante abrangente, ele não pode estar baseado em apenas um período. Tem aluno, porque aconteceu isso, logo percebe-se que, tarará, pronto, acabou. Não, né? O meu repertório, ele é o que vai ser avaliado, na verdade, é o meu processo argumentativo que está em jogo, então eu preciso fazê-lo mais amplo, tá? Não posso fazê-lo curtinho, porque senão como que o meu avaliador vai entender que eu realmente consegui ligar esse repertório com as ideias trazidas? Beleza? Então fica esse tema, depois a gente conversa sobre outros temas para darem ideias para vocês. E se quiser treinar conosco, não se esqueça, redaçãointeligente.com.br, treinando pessoas para o sucesso e fazendo com que elas estejam cada vez mais perto da sua nota 1000. Um beijo, a gente se vê. Tchau, tchau.